Oi pessoal, tudo certo? Aqui quem fala é Luke Berry, você está assistindo ao canal Luke Berry Pie. E hoje eu tô trazendo para vocês um novo quadro em que eu vou resolver uma série de problemas de algoritmos e estrutura de dados do site do HackerRank. Bem? Primeiramente, eu vou deixar ali na descrição o link para esse problema, assim como o repositório no GitHub com a minha solução. Então, eu realmente recomendo que, ao invés da gente ler tudo isso aqui juntos, você abra o link, dê uma olhada no problema, vê se você consegue ou não resolver, e depois de um tempinho eu volto aqui, eu vou explicar o problema por cima e a gente já vai direto pro código, tá bem? As minhas configurações aqui, eu só escolhi o Dark Mode e em JavaScript, que vai ser a linguagem que eu vou solucionar todos os problemas dessa série, ok? Então, pode ir lá no link e dar uma olhada no problema, já a gente volta. Então, se você leu atentamente o problema, a gente está lidando basicamente com 2 alunos e a gente está dando notas para cada um deles, seguindo algumas condicionais, que estão descritas aqui. Essas notas, elas são 2 listas, uma lista A que é para Alice e uma lista B que é as notas do Bob, e as nossas condições são as seguintes. Se um certo elemento da lista da Alice for maior que o elemento da lista do Bob, a Alice vai ganhar um ponto, igualmente para o Bob, e se os 2 elementos forem iguais, ninguém vai receber ponto. Então, aqui do lado direito é onde a gente vai escrever o nosso código. Eu acho bacana ir um pouco aqui para baixo e procurar algum sample input. Isso aqui ajuda a gente a entender o problema. Então vamos lá. Assumindo que essa aqui é a lista da Alice e essa aqui é a lista do Bob, né? No primeiro elemento, a Alice tá com nota 5 e o Bob 3. Então, a Alice ganhou um ponto. No segundo elemento, a nota dos 2 é a mesma, então nada acontece. E para o terceiro elemento, a nota do Bob é maior que a da Alice. Então, por isso que a gente consegue ver que o nosso retorno vai ser de 1, 1. Por quê? Esse retorno aqui, ele deve explicar em algum lugar por aqui. Isso. O retorno a gente quer uma lista em que o primeiro elemento seja a pontuação da Alice e o segundo elemento a pontuação do Bob. Então, tem bastante código aqui que a gente não precisa. Na verdade, o que a gente precisa de fato é só encontrar essa função aqui, compareTriplets, é o nome do nosso problema, e começar a resolver. Então vamos lá. A gente já viu que o nosso exemplo é algo como uma lista. Vamos usar os exemplos de 1, 2, 3, para ficar bem simples. Em que essas aqui seriam as notas da Alice e essas do Bob, né? E a gente vai basicamente comparar cada uma delas e atribuir um ponto para Alice ou um ponto para o Bob. E retornar isso depois. Então, como que eu penso em resolver isso aqui? Inicialmente, eu reconheço que vai ser uma variável que a gente pode chamar de Alice Score, que inicialmente vai ser 0. E do mesmo jeito a gente vai ter uma Bob Score, que vai ser 0 também. Porque isso aqui é o que a gente vai adicionar, e no fim a gente vai retornar um número, então nada mais natural que eles comecem como 0. Porque nada foi feito ainda. Agora a gente vai usar um laço de repetição, que é algo que é muito utilizado nessas resoluções de algoritmos. Em JS a gente faz algo assim. A gente vai determinar um index, 0, e o nosso objetivo é iterar por essa lista inteira. Então a gente vai assumir que enquanto esse index seja menor do que, digamos, o comprimento dessa lista da Alice, a gente vai incrementar essa medida, esse index, tá? Uma pergunta válida aqui, e assumindo um cenário em que isso fosse uma pergunta de entrevista, obviamente não seria nesse nível de dificuldade, mas uma pergunta válida é: a gente pode garantir que as 2 listas têm o mesmo tamanho? A Alice tem as mesmas notas que o Bob? Porque e se isso aqui acontecesse? Talvez tivesse mais notas. Esses são o que a gente chama em inglês de edge cases. São geralmente coisas valiosas para se perguntar se alguém estiver te entrevistando sobre uma pergunta de algoritmo. Mas aqui a gente vai assumir que essas 2 listas têm sempre o mesmo tamanho. Então a gente pode pegar tanto o comprimento de A quanto o comprimento de B, porque a gente vai acabar usando... Isso vai acabar gerando o mesmo resultado, tá bem? Então vamos lá. Então, agora, a gente vai querer fazer uma comparação. Se a gente voltar aqui na nossa orientação, a gente tem essas 3 condições.
vai ser basicamente o essencial do nosso algoritmo. Ele tá até nos dando a resposta aqui, ó. Olha que bacana. Se o elemento i da lista A for maior que o elemento i na lista B, ou seja, no index i, né? Começa como 0, a gente vai fazer algo. Então vamos escrever esse nosso if. A gente sabe que a lista da Alice é A e a lista do Bob é B. Então isso aqui quer dizer nada mais, nada menos do que o item no index 0, no laço inicial, da lista da Alice, for maior que o item de index 0 do Bob, da lista do Bob, a gente vai querer fazer algo. Esse algo que a gente vai querer fazer é atribuir um ponto para Alice, como está escrito aqui. Então a gente pode fazer isso. Tem algumas maneiras. A maneira mais prática que talvez você pense agora seja algo como Alice Score é igual a Alice Score mais 1, certo? Isso aqui está dizendo que Alice Score originalmente é 0, só que agora eu quero que seja o que era antes mais 1. E no caso, depois do nosso primeiro laço de repetição, vai gerar 1. Isso aqui tem um jeito um pouco mais sintético de escrever, que é simplesmente fazer Alice Score++. Isso está dizendo que a cada laço de repetição, se o elemento na lista da Alice, ou seja, a nota dela, for maior que a nota do Bob, a gente vai incrementar isso aqui em 1. Então, vamos ver se isso acontece na primeira. Vamos lá. O primeiro item da Alice, no meu exemplo, é 1, a primeira nota dela. E a nota do Bob é 3. Então, essa condição não rodaria. A gente está precisando de mais algo. O que a gente precisa agora é da condição contrária. O que acontece se a nota do Bob for maior que a Alice em um determinado index? A gente pode escrever isso aqui. Como dessa maneira. Então aqui, o que acontece se a nota dele for maior que a nota da Alice? A gente vai fazer Bob Score ++, hein? Agora, se você é um pouco familiar com programação, você pode se perguntar, sempre que eu tenho um if, geralmente eu tenho um else, né? Ou o que fazer se essa condição não é verdade? Mas olha só que bacana. A gente já cobriu aqui todas as opções possíveis, exceto quando as notas forem iguais. Por quê? Ou A vai ser maior que B, ou B vai ser maior que A, ou B vai ser igual a A. Só que a gente sabe que se B for igual a A gente não precisa fazer absolutamente nada. Então não tem necessidade de chegar aqui e falar else, não faça nada. A gente pode simplesmente omitir isso, reconhecendo que não tem ação alguma que a gente precisa tomar. Agora sobre o retorno. A gente sabe que a gente precisa retornar uma lista, certo? Então em JavaScript a gente pode tomar essa liberdade de já declarar uma lista aqui no retorno. E ele deixou bem claro, ó, se a gente ver aqui na explicação de um dos exemplos, ele diz que o Bob recebe um ponto e a Alice recebe 2 pontos. Se a gente ver aqui bem nesse detalhe, tá 2, 1. Ou seja, a pontuação da Alice ela vem primeiro no nosso array de retorno, na nossa lista de retorno. Então o que a gente vai precisar fazer é simplesmente Alice Score e Bob Score. Ok? Então vamos recapitular. A gente entendeu o problema, a gente pensou em um input e vamos pensar qual seria o resultado disso aqui se a gente fizesse de cabeça, para ver se o resultado da nossa função vai dar a mesma coisa. Isso aqui seria 3-1 para o Bob, então o Bob teria um ponto para o Bob. 2-2, ou seja, nenhum ponto para ninguém. E nesse terceiro elemento, a Alice ganhou do Bob. Ela tá 3-1. Então, 1 ponto para Alice. No fim disso aqui, desse exemplo, a gente teria que retornar um array que seja 1 e 1. A pontuação da Alice, a pontuação do Bob. Então, se a gente pôr aqui para rodar o teste, eu realmente espero que dê certo. Aqui para baixo, não compilou. Sim, ele tá descontente que eu tô escrevendo essas coisas aqui. Mas é só porque eu não queria abrir o VS Code. Creio que agora deve dar certo. Tá bem. Ó, o nosso input passou. É assim que o site funciona, tá? A gente põe run code para testar primeiro. Depois, confiante de que o nosso algoritmo funciona, a gente põe submit e vai para o próximo problema. Bem, a gente pode ver aqui o exemplo que ele põe. Essa aqui são as notas da Alice e notas do Bob. 5-3 para Alice, 1 ponto para Alice. 6-6, empate, nenhum ponto para ninguém. E 10-7 para o Bob, e é sempre a segunda linha.
um ponto pro Bob. Dessa maneira fica um ponto pra Alice e um pro Bob. E foi isso que a gente retornou mesmo. A gente pode dar submit, vai passar em todos os testes. E agora a gente já pode tocar pro próximo problema. O HackerRank, ele é um pouco estranho nessa parte. E acho que no full screen a gente tem que ir até aqui em cima e clicar no próximo problema. Bem? Mas é dessa maneira que você pode embarcar no próximo. Espero que você tenha gostado. Esse é o meu primeiro tutorial envolvendo JavaScript. É a minha língua favorita no momento, ainda que eu tenha começado com Python. Se você sobreviveu até aqui, muito obrigado. Pode se sentir livre para dar like, comentar ou compartilhar com alguém que está começando com programação. E virão mais 29 desses vídeos. Eu planejo fazer 30 problemas aqui do HackerRank, desses bem iniciantes e num ritmo similar. E muito obrigado por assistir.